Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre a literatura atualmente, tá? Como é a literatura de hoje, a literatura contemporânea de hoje e explicar como é a literatura de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Então vamos lá, vamos começar. A literatura de hoje é chamada de literatura contemporânea. Contemporânea porque, no caso, eu sou escritor. Eu escrevo uma história, eu tenho é, mais afinidade com gêneros narrativos, né? Então eu escrevo contos, escrevo romances, escrevo novelas, eu escrevo textos narrativos. Então, poema eu não sei escrever poema, né? Eu não sou poeta, mas me arrisquei um pouco a escrever poemas, mas eu escrevo mais textos narrativos. Já apresentei um livro de contos, de vários tipos, né? Contos de fadas, contos de ficção científica, contos de romance, contos de comédia, contos de aventura, né? É, contos de fantasia, né? De ficção, na verdade, ficção, né? Histórias de fantasia, de ficção. Então eu estou mais ligado nisso, na narrativa de ficção. Então eu sou um escritor que eu gosto de escrever narrativas de ficção. Eu gosto de escrever textos narrativos de ficção. Qualquer tipo de ficção, ficção científica, policial também, vamos dizer assim, também de fantasias, de aventura. Então, tudo que for relacionado à ficção, à narrativa de ficção, eu tô dentro. Eu gosto mais de produzir narrativas de ficção. Então, eu quero apresentar para vocês, eu quero explicar para vocês que esse é o meu canal e eu estou aqui trabalhando, tá? Então, tem pessoas que acham que eu estou aqui fazendo palhaçada, eu estou brincando, fazendo palhaçada. Não tô. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo coisa séria. Eu sou professor, eu sou formado. Eu sou formado em letras, em língua portuguesa. E eu sou formado em língua portuguesa na graduação e eu sou formado em pedagogia na pós-graduação. Eu sou professor formado para dar aula para faculdade de nível superior. Então não tô aqui de brincadeira, estou aqui para fazer um trabalho sério, né? Estou trabalhando sério. Então quem estiver pensando que eu tô aqui, de palhaçada, de brincadeira, de palhaçada, tá muito enganado, porque eu tô aqui fazendo um trabalho sério. Se você gosta do meu trabalho, muito obrigado, eu agradeço pelo elogio de vocês, porque tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam do meu trabalho, das minhas aulas. Eu faço esses vídeo-aulas porque vídeo-aula é vídeo que tem uma aula, então eu sou um professor. Então eu faço esse vídeo-aula porque eu sou professor. Sou professor, eu sou formado em língua portuguesa, sou formado, já dei aulas em escolas, por alguns anos eu dei aulas em escolas e atualmente eu estou fazendo esses vídeos para o meu canal, que é um canal de aulas de língua portuguesa, de conteúdos escolares mesmo, conteúdos escolares, conteúdos de língua portuguesa, para quem quiser assistir. Agora, nesse tempo que a maioria das pessoas estão assistindo aula online pela internet, é muito importante a gente ter uma ferramenta a mais para melhorar nosso aprendizado. Então, quero deixar bem claro isso, que aqui eu estou fazendo um trabalho sério. Então, vamos lá. Na vida tem pessoas que elogiam o nosso trabalho, né? Elogia e critica, né? Então, mas eu, eu, eu eu prefiro o elogio das pessoas. A crítica, se for uma crítica construtiva, eu aceito também. Agora, crítica destrutiva, para destruir a pessoa tá batalhando, lutando na vida, e vem alguém lá e quer derrubar, isso aí eu não aceito, isso aí eu não concordo, porque eu nunca critiquei ninguém, nunca ofendi ninguém, sempre elogiei as pessoas. Quando eu vejo no YouTube canais de pessoas, poxa, esse cara fala tão bem, né? Ele é inteligente, ele fala bem, e elogio. Eu faço elogios porque eu gosto do trabalho daquela pessoa, né? Do YouTube lá, que ele trabalha com aquilo ali, ele traz notícias, explica sobre algumas coisas, eu acho interessante. Poxa, ele explicou sobre tal coisa. Que interessante, eu nunca tinha pensado nisso, ele falou sobre tal coisa. Aí eu elogio, parabéns, eu mando mensagem elogiando. Agora, nunca fui de criticar ou ofender as pessoas, de falar mal do trabalho dos outros, né? Eu acho que isso é coisa de pessoas pequenas que não têm amor no coração.
Então, e que não tem compreensão também, né? Não entende o trabalho das pessoas, das outras pessoas. Então é isso. Tem um ditado que diz assim: se você não quer ser criticado, não faça nada, não seja nada. Pronto. Você não faz nada, não é nada. Não é professor, não é médico, não é advogado, não é faxineiro, não é nada. Então, não tem como você criticar. Porque do trabalho do faxineiro até o dono de uma empresa grande, sempre ele vai receber elogios e críticas. Então, a pessoa tem que procurar se acostumar com isso. Eu já estou acostumado com isso, eu recebo elogios de pessoas, me elogiam, seu trabalho é muito bom, muito bonito, seus vídeos eu aprendi muita coisa, muito obrigado, eu aprendi muita coisa com seus vídeos, coisas que eu não sabia, comecei a saber, conhecer, ter conhecimento, comecei a descobrir e agradeço bastante, você me ajuda bastante. Tem pessoas que me elogiam e tem pessoas que, você tá aí só fazendo palhaçada, você tá só brincando, fazendo palhaçada, não leva a sério e tal. Assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, eu estou aqui apenas fazendo o meu trabalho. Se eu ajudo na vida de alguém, eu ajudo a construir a vida de uma pessoa, ajudo a levantar uma vida de pessoa, construir uma vida de pessoa, e essa pessoa me agradece, eu fico muito feliz. Agora, se tem pessoas que não gostam do meu trabalho, vai ver vídeo de outra pessoa, porque esse é meu vídeo, é aula de língua portuguesa. Se você quer aprender, se você quer ter conhecimento, quer ser inteligente, quer ter conhecimento e quer crescer na vida, em todos os sentidos, você quer crescer, se tornar um ser melhor, veja meus vídeos que você não vai se arrepender, você vai se dar bem. Então é isso. Bom, voltando aqui, vou finalizar o conteúdo de literatura. A literatura de hoje ela é muito diversificada. Ela é diversificada porque tem escritores que escrevem textos narrativos, não só narrativos como poéticos, né? Todos os tipos de textos. Tem o teatro também que ajuda, mas na frente eu vou fazer um vídeo sobre o teatro. E ela tem uma diversidade muito grande, a literatura atualmente, né? Então, ela é bastante diversificada. Ela é muito diversificada porque a literatura de hoje, a literatura atualmente, que é chamada de literatura contemporânea, né? Contemporânea é ao mesmo tempo, né? É atual, é o tempo atual. Então, a literatura contemporânea atual. Então, nós temos a predominância de textos, dois textos narrativos curtos, o conto e a crônica. Então, as pessoas de hoje em dia, na correria do dia a dia, não tem muito tempo para ler um romance longo. Então, elas vão preferir um conto, que é uma história mais curta, ou uma crônica. Então, um conto é uma história de ficção. É uma história de ficção, de fantasia, de ficção, que também tem características, tem histórias também que tem características de realismo fantástico, né, de surrealismo. Os contos de hoje. Tem contos de fantasias mesmo, né, de ficção, de fantasia. Então aí a pessoa lê aquele conto lá. Agora já a crônica já é mais, não é muita fantasia, mas é o dia a dia, né? Dia a dia, antigamente, cronista, né? A crônica estava ligada a fatos históricos do passado, né? Porque crônica é o tempo. Então aí, mas a crônica hoje, no sentido de o significado de hoje, não significa mais o sentido de contar a história do passado, mas sim as histórias do presente, do momento presente, do dia a dia, né? Tem jornalistas que são cronistas. Então, quem já viu as crônicas do jornal Hoje, de sábado, né? Que tem aquele jornalista que fala assim, crônicas de Nova York, crônicas de Londres, crônicas de Paris, e fala do dia a dia, como vivem aquelas pessoas, os restaurantes, o cinema, os lugares que as pessoas vão, os parques, falando como é o dia a dia daquelas pessoas. Isso é crônica, né? Aqui pode fazer a crônica aqui do nosso país também, né? Da vida do dia a dia. E falando do cotidiano, né? Do dia a dia. Então tem as crônicas também estão presentes na literatura atualmente de hoje. No vídeo anterior eu já havia falado do Rubem Braga, né, que é um contista, tem outro autor também conhecido, tem o Rubem Braga, tem o Rubem Fonseca, né, que é escritor de contos também. Então também traz essas características do cotidiano, do dia a dia também. Tem o Carlos Heitor Coni, também é um grande escritor também, atualmente. Atualmente também, ele já se foi. Atualmente também um outro escritor conhecido é o Paulo Coelho. O Paulo Coelho, ele já está na Academia Brasileira de Letras, o Paulo Coelho.
E o Paulo Coelho era muito conhecido pelos seus romances, né, contos e romances, seus textos narrativos de ficção. Mas é ficção mais ligada à magia, né? Tipo aquele estilo Harry Potter, né? Aquele estilo mais assim, mais de fantasia, né? De, de bruxos, ele fala de bruxas, de feiticeiros, de magia, de ocultismo, coisas do sobrenatural, mais fantasioso. E é interessante porque ele é um grande escritor, né? Ele é um grande escritor conhecido no mundo inteiro, o Paulo Coelho. Então, os livros de Paulo Coelho, as obras de Paulo Coelho, ela tem essa característica, né? Que fala de fantasia, fala de magias, né? Coisas de feiticeiro, de magia. Então, fala das bruxas, de magia, né? Dos alquimistas, dos feiticeiros. Então isso atrai muita atenção das pessoas, né? Sobre o mistério, né? Ele traz nos seus textos literários a característica do mistério, né? Da fantasia, do mistério. Então, e as pessoas são curiosas, né? Procura saber, né? Conhecer o mistério. Então. E é isso, ele fala muito disso, né? A característica principal do Paulo Coelho é isso, é o mistério, é a magia, o mistério. E essa fantasia, né? Que caracteriza a obra dele, do Paulo Coelho. Hoje a gente tinha falado dos escritores, dos artistas, né? Dos escritores que foram censurados no tempo da ditadura. Não só os escritores que foram censurados, mas também outros artistas que foram censurados. A Dercy Gonçalves, ela foi censurada na ditadura. O Gonzagão foi censurado na ditadura. A Hebe Camargo foi censurada na ditadura. A Elis Regina foi censurada na ditadura. O Tim Maia foi censurado na ditadura. Quem mais foi censurado na ditadura? São muitos artistas que foram censurados na ditadura. O Chacrinha também foi censurado na ditadura. O Gilberto Gil foi censurado na ditadura. O Caetano Veloso também foi censurado na ditadura. O Chico Buarque também foi censurado. O Chico Buarque, né? Com suas obras, o grande Chico Buarque. Chico Buarque também foi censurado na ditadura. Então muitos escritores, artistas, músicos, né, poetas, músicos, muitos escritores, artistas foram censurados na ditadura. Porque a cultura, ela não tinha aquela liberdade de expressão. Né? Era a cultura muito presa, não tinha aquela liberdade de expressão. Hoje nós temos a liberdade de expressão por causa da Constituição. Depois que terminou a ditadura, aí veio a Constituição e deu o direito da liberdade de expressão para todas as pessoas. Então, o escritor que ele quiser escrever qualquer coisa, ele pode escrever o que ele quiser. Mas ele não é censurado. É por motivo ideológico, de política, não. Recentemente tentaram censurar um livro. Tentaram censurar um livro numa Bienal de Livros, um livro infantil que tinha a imagem de dois personagens, de personagens de história infantil, né, de super-heróis, que eles estavam se beijando, de dois homens se beijando, né, e tentaram censurar. E aí as pessoas compraram todos os livros para não censurar foi uma tentativa de censura por causa do preconceito da homossexualidade. Então, isso tem que acabar. Então, se tiver um livro falando dos negros, elogiando os negros, tudo, e tentar censurar, isso, além de ser uma tentativa de racismo, também é a censura. Então a liberdade de expressão, ela é permitida, né? É permitida pela Constituição a liberdade de expressão, desde que a pessoa se manifeste, né? Que não tem um anonimato. Então é permitido ter os direitos autorais também. Os direitos autorais que a pessoa tem o direito de ter sua criação artística, criação literária ou criação artística, ter o direito de receber o dinheiro da produção daquela criação artística, como se fosse um inventor, ele inventou uma coisa e ele vai colocar esse invento no mercado, essa invenção no mercado, ele faz um grande sucesso, e ele tem um direito autoral daquela invenção, daquela criação. A mesma coisa são as obras literárias, as obras artísticas, não só literária, qualquer obra artística, até um quadro, uma pintura de um quadro também tem um direito autoral, tudo tem um direito autoral. Então é isso. Então é importante respeitar os direitos autorais.
eu tenho minha própria criação e cada um tem sua própria criação. Sua própria, porque não é certo uma pessoa cria uma obra de arte, né, uma grande obra, e que todos se admiram, e aí aquele outro quer levar a fama em cima do outro, ele vai e tira o nome daquele lá e diz, não, não foi ele que criou essa obra, fui eu. Sendo que, na verdade, ele roubou a obra, né, foi os direitos autorais. Tirou o nome daquela pessoa e colocou o dele, sendo que ele, aí, mas depois é descoberto, né, acontece muito isso. Aí descoberto, não, o criador daquela obra é aquele, realmente descobre quem é o verdadeiro criador da obra e aquele que roubou a obra lá, ele pode ser punido, né? Que é caracterizado como crime, né? Crime de direitos autorais. Então é importante respeitar os direitos autorais. Aqui no YouTube, eu respeito os direitos autorais de outros produtores. E também gostaria de ser respeitado também pelos meus direitos autorais, porque cada um tem a sua própria criação, né? Então é importante cada um respeitar a criação dos outros. Bom, eu apresento uma criação, por exemplo, eu já fiz vídeos assim contando histórias, algumas histórias minhas, de criação minha, como A Florestas em Perigo é uma história de criação minha, Amizade Infinita é uma história de criação minha, depois eu vou apresentar outras histórias de criação minha, como é o Preço do Amor, o Caso Arlequim e A Terra das Fadas. São outras histórias que criação minha, própria, né? Criação minha. Então, eu vou apresentar essas minhas histórias, minhas próprias histórias, né? Essas histórias que são criação minha, mais na frente, que vocês vão conhecer minhas próprias histórias, né? As minhas histórias criadas por mim, né? Da minha imaginação, de minha autoria. Não peguei a autoria de ninguém, são histórias criadas por mim mesmo, então são da minha própria criação. Então, isso é muito importante, né? A gente expressar, então a gente está na democracia, então está permitida a liberdade de expressão. Desde que não ofenda, né? Não faça mal a ninguém, porque tem no Supremo lá uma discussão lá sobre o fake news, né? Que é as pessoas que usam a liberdade de expressão na internet, qualquer meio de comunicação, para poder atingir, ofender e tudo. Não, a liberdade de expressão não significa isso, você ofender as pessoas, agredir as pessoas. A liberdade de expressão significa você expressar ideias, pensamentos e emoções. Não no sentido de, desde que essa expressão de ideias e pensamentos não ofenda as outras pessoas, né? Não faça mal a ninguém, porque já está cometendo um crime, então isso não é certo. Mas se você cria uma obra literária, um texto, alguma coisa assim, que não agride ninguém, tranquilo, não ofende ninguém, não agride ninguém, você está simplesmente expressando a sua liberdade criadora, né? Expressando a sua liberdade de criação. A liberdade de criação e a liberdade de expressão, né? Atualmente os escritores têm a liberdade de criação. Aqui atualmente na democracia, os escritores têm a liberdade de criação, a liberdade de expressão, que não tinha no tempo da ditadura. Então, antigamente, há pouco tempo atrás, no tempo da ditadura, os escritores não tinham liberdade de criação, não tinha liberdade de criação, não tinha liberdade de expressão. Agora na democracia, todos os escritores têm a liberdade de criação, têm liberdade de expressão. E é isso. Essa liberdade não é total, ela é limitada, né, pela lei, pela própria Constituição. Né? Então, a liberdade de expressão que está na democracia, todos, a liberdade de criação, a liberdade de expressão que está na Constituição, diz que todos têm liberdade de criação, liberdade de expressão, desde que não agrida ninguém, não ofenda ninguém, não faça mal a ninguém. Então, é isso. E a literatura atualmente, assim como outras produções artísticas, mais especificamente a literatura de hoje, a literatura atualmente, ela é diversificada, ela é muito diversificada. Então, tem escritores que escrevem textos literários que têm características de épocas passadas. Então, ele mistura características de épocas diferentes. Por exemplo, ele mistura a característica de uma época do realismo com a característica de uma época do romantismo. Ele pode misturar. Ele mistura e tem textos narrativos, textos literários que têm a característica, ao mesmo tempo, tem a característica do realismo e do romantismo. Também tem textos que têm a característica do classicismo e do barroco, característica do simbolismo, do modernismo. Tem a mistura de características
Então bastante diversificado por causa dessa mistura, né? Porque um texto narrativo ele pode ter a característica de poética, de um texto poético, de um poema. Então tem muitos textos narrativos que têm essa característica de poema, que faz a mistura da narração com o poema. Característica de ciência também, mistura um tema de uma ciência, um assunto de uma ciência, com um texto narrativo, ou jornalístico também, né, como está nas crônicas também. A característica jornalística com ficção, mistura ficção com realidade. Então tem muito isso, essa mistura de gêneros literários. Então tem a mistura de gêneros literários, então essa é a característica da literatura de hoje, atualmente, que é a mistura de gêneros literários diferentes, mistura de narração com poema, de um texto narrativo com um texto poético, mistura de uma crônica com um conto, de um romance com uma novela. Então tem essa mistura de gêneros literários diferentes. E também, além de ter a mistura de gêneros literários diferentes, também tem a mistura de características de épocas literárias diferentes, de características de movimentos literários anteriores, movimentos literários diferentes, então, como o romantismo, o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, tudo misturado ao mesmo tempo. Então essa é a característica da literatura de hoje, da literatura atualmente. Essa grande mistura, né? Que traz essa beleza, né, da literatura de hoje, né? Essa grande mistura. Então isso é muito, muito legal, né? A gente conhecer, saber que a literatura de hoje tem essas características, né? E faz pensar, né? Nos faz pensar. Então, eu admiro muito o Monteiro Lobato porque ele foi inovador com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele já começou com isso, a misturar gêneros literários diferentes, características de épocas diferentes. Então, fábula com a história de animais, né? Fábula com crônica, fábula com novela com romance. Então, essa mistura de gêneros, né? Outro escritor que também trouxe essa mistura de gêneros é o Guimarães Rosa também tem essa característica de mistura de gêneros, né, com Grande Sertão Veredas, principalmente a mistura do gênero narrativo com o poético, né, da mistura da narração com o poema, né, do romance com o poema, e essa mistura de gêneros literários diferentes. E hoje nós temos muitos escritores e bastante escritores, né? Já falei dos escritores de hoje, falei do Paulo Coelho. O Paulo Coelho ele produz textos narrativos, né? Que tem essa característica de ficção, de fantasia, de magia, de mistério. Ele vai despertando a curiosidade das pessoas em seus textos narrativos. Então, nos seus romances, né? Ele é escritor de romances. E os romances dele são textos narrativos. Os romances deles que contam histórias de magias, de bruxos, de feiticeiros, de alquimias, de magos, e traz essa característica de magia, né, de fantasia, de magia, e desperta e fala de mistérios também, Então isso que desperta a curiosidade das pessoas, né? Essa é a característica principal da obra de Paulo Coelho, o mistério, né? Ele fala muito de mistério, de magia, de fantasia. Então é história de ficção. Então os romances dele são de ficção. Ficção, mas que ele fala de uma forma como se fosse verdade, né? Uma ficção quase verdade, né? E isso vai despertando a curiosidade das pessoas, né? Sobre esses assuntos aí de magia, de bruxaria, de magia. E então tem essa característica de mistério. Nas obras de Paulo Coelho tem essa característica. Então a característica principal das obras de Paulo Coelho é o mistério, a fantasia, é a magia. É uma ficção de magia, ficção de fantasia, de magia. Já o poeta Arnaldo Antunes, que cantou com os Titãs, né? Ele é um poeta, o Arnaldo Antunes. Então ele já cantou várias músicas eles estão vivos, né? O Paulo Coelho está vivo. Ele, inclusive, está na Academia Brasileira de Letras. E o Arnaldo Antunes também está vivo. Então, eu trouxe esses dois escritores atualmente. O Paulo Coelho,
que escreve romances, textos narrativos longos, né? Textos narrativos de ficção, né? Escreve histórias de ficção e de ficção com característica de magia, de fantasia. E o Arnaldo Antunes, que é um poeta, né? Poeta que procura inovar na língua, né? Procura mistura uma coisa com outra, uma palavra, coloca uma palavra em outro lugar e tudo. E então tem essa inovação no poema, né? Então, e ele já cantou junto com os Titãs, então ele sabe que o poema está muito próximo da música, né? Tem rima, então tem característica muito próxima da música, o poema. Então esses são dois escritores que estão vivos, né? O Paulo Coelho e o Arnaldo Antunes. O Paulo Coelho com produção mais de textos narrativos, né? Com produção mais narrativa de ficção, de fantasia. E o Arnaldo Antunes, né, com seus poemas inovadores, né? De experimentalismo, de poemas que procura inovar na língua, né? Na produção poética, né? E procura trazer essa transformação da língua, né? Essa inovação na língua, essas mudanças, essa criação de inovação na produção poética. Então é isso, né? Então eu finalizando aí a literatura, esse último vídeo de literatura, espero que tenham gostado. Já falei sobre os textos narrativos, os textos poéticos, o gênero narrativo, né? Os tipos de gênero narrativo, que é conto, romance, novela, crônica, fábula e vários outros. Conto, romance, novela, crônica, fábula. Os textos narrativos, os textos poéticos, né? Soneto, versos livres, versos fixos. E depois eu vou fazer um outro do gênero dramático, né? Que é a comédia, tragédia, tragicomédia, as peças de teatro, as criações de teatrais. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os autores do teatro. Então eu finalizei isso aqui, tá finalizado o assunto de literatura. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o último vídeo de literatura e espero que vocês tenham gostado. Vou chorar. Foi emocionante, né? Acho que eu vou chorar. Então, mas é isso aí. Então, falei desses escritores, eu vou falar de mim também, né? Que eu também sou escritor. Então eu escrevo contos, romances e novelas, né? Então, assim como Paulo Coelho escreve romances, né? Romances e novelas, eu escrevo contos, romances e novelas. Assim como esses outros escritores que escrevem contos, romances e novelas. Então a minha característica principal é de contos, romances, novela, mas mais de gêneros diversificados, né? Então eu escrevo contos policiais, romances policiais, novelas policiais. Então é de ficção científica. Então esses textos narrativos, né? Então eu produzo mais textos narrativos. Então eu crio histórias de ficção. Eu crio histórias de ficção científica, história de ficção de aventura, de fantasia também, de surrealismo também. Então, são características mais de ficção mesmo, né? Eu produzo mais histórias de ficção, né? Eu crio mais textos narrativos de ficção. Então, é isso aí. Depois eu vou apresentar mais algumas histórias minhas, algumas criações minhas, e vocês vão gostar. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o último vídeo de literatura. Espero que tenham gostado. E é isso aí, tudo de bom pra vocês. Então, é isso aí. Um grande abraço, né? Tchau.